Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje com mais uma videoaula sobre divisão celular. E hoje nós vamos falar sobre a meiose. Vocês irão aprender aí, né, o que acontece na meiose, né, quais as fases que a meiose vai ter e para que essa meiose serve, tanto em animais quanto em vegetais. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações e vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre meiose. Muito bem, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula-mãe, essa célula-mãe sempre vai ser diploide, sempre vai ser 2N, ou seja, vai possuir cromossomos duplos. Essa célula-mãe sempre vai dar origem, né, através de duas divisões sucessivas, vai dar origem a 4 células-filhas. Cada uma dessas células-filhas contendo a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Vocês têm que lembrar o seguinte sobre a meiose. Primeiro, ela diminui pela metade o número de cromossomos da célula-mãe. Segundo, é chamada de divisão reducional e é simbolizada pela letra R maiúscula. E terceiro, a meiose só vai ocorrer em células diploides. A meiose não ocorre em células haploides. Vocês lembram lá, vão lá na aula de mitose. Na aula de mitose, vocês viram que a mitose pode acontecer tanto em células haploides quanto em células diploides. Aqui, a meiose não. A meiose só vai acontecer em células diploides. Em células haploides não vai acontecer a meiose. Vamos falar agora das etapas da meiose. Vocês devem lembrar também lá da mitose, né, que antes de acontecer a divisão celular, tem uma fase que antecede a divisão celular, que é a intérfase. Aqui na meiose também vai ter essa intérfase. Essa intérfase vai acontecer antes da primeira divisão meiótica, ou da meiose 1. Lá na meiose 2 não vai ocorrer esse processo da intérfase. O que acontece na intérfase? O que nós precisamos lembrar principalmente que acontece na intérfase? Ocorre a duplicação do DNA. A duplicação do DNA é o fato mais importante da intérfase. A célula também vai aumentar de tamanho, né? Vai ter a síntese de proteínas para o crescimento celular. Mas, para a meiose, o mais importante é a duplicação do DNA. Fazendo essa duplicação do DNA, os cromossomos que eram apenas um filamento, eles vão ficar duplicados, vão ficar duplos, porque vai formar o que nós chamamos de cromátides irmãs. Então, depois que ocorre a intérfase, entra nas etapas da meiose. Nós vamos ter na meiose a primeira divisão meiótica, que é a divisão reducional, que é a meiose 1. Essa meiose 1 vai ter 4 fases: a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Depois entra, né, surge 2 células, e essas 2 células entram em divisão novamente. Não ocorre aqui, nesse caso, mais intérfase. Depois que acaba a primeira divisão da meiose, surge 2 células, essas células já entram novamente em divisão celular, sem duplicar cromossomo novamente. Essa segunda divisão aqui, nós falamos que a meiose 2, ou a segunda parte da meiose, ela é equacional, porque ela vai manter o número de cromossomos. Por ser equacional, ela vai ser simbolizada pela essa letra E maiúscula. E ela vai ter 4 fases. A meiose 2 tem 4 fases: a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então essas são as etapas da meiose. Agora vamos falar fase por fase. Vamos começar pela primeira fase, que é a prófase 1. Lembrando, né, que já teve lá, né, antes de eu começar essa divisão celular, a meiose 1, teve já a intérfase, já teve a duplicação do DNA.
os cromossomos aqui já estão duplicados, já estão formando o que nós chamamos de cromátides irmãs. Então tem início aí a divisão celular, a meiose 1. A primeira fase da meiose 1 é chamada de prófase 1. Essa prófase 1 é a fase mais longa da meiose. Por que ela é a fase mais longa? Ela é dividida em 5 subfases. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas subfases. A primeira das subfases é chamada de leptóteno. O que acontece no leptóteno? Vai iniciar-se aí a condensação dos cromossomos, ou seja, os cromossomos começam a espiralizar. Esses cromossomos já estão duplicados. Então tem início aqui no leptóteno essa espiralização, os cromossomos começam a ganhar forma. E aí entra a segunda fase, que é chamada de zigóteno. No zigóteno, os cromossomos homólogos vão se emparelhar, vão se alinhar em um fenômeno chamado de sinapses cromossômicas. Nesse processo, ocorre a formação de uma estrutura que tem um nome meio difícil de falar. Essa estrutura é chamada de complexo sinaptonêmico. Complexo sinaptonêmico, que une aí intimamente os cromossomos nesse emparelhamento. Os cromossomos vão dar as mãozinhas nesse emparelhamento. E aí entra a próxima fase, que é o paquíteno. No paquíteno vai ocorrer a troca de pedaços entre os cromossomos. Essas mãozinhas que os cromossomos deram, eles vão trocar pedaços deles, tá? Então, alguns genes que se encontravam aí no cromossomo paterno vai passar para o cromossomo materno, e alguns genes que estavam no cromossomo materno vai passar para o paterno. Isso é chamado de permutação, tá? Ou crossing over. E é de grande importância para a biologia. É de grande importância biológica porque, graças a esse crossing over, a essa permutação, acontece, aumenta aí a variabilidade genética entre os indivíduos de uma mesma espécie, né? Esse crossing over provavelmente é um dos fatores mais importantes da vida aqui no planeta Terra, porque sem esse crossing over os indivíduos seriam todos iguais, todos parecidos. Qualquer mudança ambiental, qualquer doença levaria à extinção completa dessa espécie. Graças a esse crossing over ocorre a recombinação genética, o que faz com que esses indivíduos sejam muito diferentes e possam ter características diferentes, o que pode trazer aí vantagens a esses indivíduos em uma mudança ambiental ou em um ambiente diferente. Depois de ocorrer esse crossing over, essa permutação, que vai aumentar a variabilidade genética, entra outra subfase, que é o diplóteno. No diplóteno, aquele complexo sinaptonêmico, complexo sinaptonêmico, né? Um nome complicado de falar, né? Esse complexo se desarranja e os cromossomos homólogos se emparelham, continuam emparelhados, mas agora com as cromátides irmãs, né, unidas, né? Não estão mais os cromossomos unidos, dado as mãozinhas, eles vão estar lado a lado. Nessa fase é visível já os cromossomos aí em X, e isso é denominado, nós chamamos esse X aí dos cromossomos de quismas, que é cruz, né, do grego, do latim, não me recordo muito bem, significa cruz, que corresponde aos pontos dos cromossomos que se cruzaram durante a permutação. Só que aqui não está ocorrendo mais permutação, porque já ocorreu essa permutação. E aí entra a outra fase, a última fase, que é a diacínese. Na diacínese, os cromossomos homólogos se separam definitivamente, mas mantêm unidos aí pelos quismas, né, que deslizam para as extremidades bivalentes. Esse fenômeno aí recebe o nome de terminalização das quismas. E por fim, o envelope, né, nuclear, a carioteca, ali se desintegra totalmente. E os pares de cromossomos homólogos, né, ainda associados pelas quismas, se emparelham ali no citoplasma. Isso é a diacínese. Com o término da diacínese, termina-se a prófase 1. E aí, vamos entrar aí na outra fase. Vamos apenas relembrar agora um pouquinho sobre a prófase 1. Lá no leptóteno ocorreu a condensação dos cromossomos. No zigóteno ocorreu o início do pareamento e a formação das quismas. No paquíteno
teve o término do pareamento dos cromossomos homólogos e ocorreu o crossing over. Então, o crossing over ocorre na prófase 1, mais precisamente na subfase paquíteno. Aí vem o diplóteno, que ocorre o afastamento e a disjunção, a separação dos cromossomos homólogos. E aí vem a diassínese, que ocorre a inteira disjunção dos cromossomos homólogos. E aí vem a próxima fase, que é a metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos encontram-se pareados, um oposto ao outro, né, presos, fixos aí pelas fibras do fuso. As fibras do fuso meiótico ou fibras do fuso da placa equatorial da célula. Então, aqui nós temos os cromossomos homólogos, vão estar pareados, lado a lado. Na próxima fase, que é a anáfase 1, esses cromossomos homólogos vão ser puxados para os polos opostos. Então, a anáfase 1 é marcado por alguns acontecimentos. Ocorre o encurtamento das fibras do fuso. Com esse encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos homólogos se separam, indo aí cada um deles para um lado da célula, cada um deles para um polo da célula. Não ocorre divisão do centrômero nesse caso. Na anáfase, né, aqui nesse caso, não ocorre, a anáfase 1 não ocorre divisão dos centrômeros. Apenas ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Tá ok? Isso é muito importante aqui lembrar. Lá na anáfase da mitose, os cromossomos homólogos não estavam emparelhados, estavam um em cima do outro. Quando as fibras do fuso, né, puxaram eles, encurtaram, ocorreu a separação aí do centrômero. Aqui na anáfase 1 da meiose, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer lá na meiose 2. Tá? Então, depois entra a próxima fase, que é a telófase. Na telófase, né, a célula-mãe diploide vai dar origem aqui no final a duas células filhas, cada uma haploide. Porém, nesse caso, as células filhas, né, vão estar com os cromossomos duplos, porque eles estão ligados aí às cromátides irmãs. Né? Temos dois filamentos de DNA formando, né, as cromátides irmãs, que nós chamamos aí esses bracinhos e perninhas dos cromossomos. Tá? Então, os cromossomos ainda continuam ligados aí pelo centrômero. Ocorre, no final da telófase, a formação de duas novas cariotecas e de dois novos núcleos. E no final da telófase 1, os cromossomos se desinspiralizam, se desenrolam. E aí vem o término dessa primeira divisão, né, da meiose 1, que é a divisão do citoplasma, chamada de citossínese, que nós temos que lembrar sempre que a citossínese, quando acontece em animais, ela é centrípeta, ou seja, é de fora para dentro. E nos vegetais, quando acontece, ela é centrífuga, ou seja, é de dentro para fora. Nesse caso da nossa imagem, é um exemplo do que acontece em células animais. Então, nesse caso, a divisão celular aqui, nesse caso específico, é centrípeta, é de fora para dentro, como se tivesse o estrangulamento do citoplasma e a separação aí das duas células. Depois disso, essas duas células que foram originadas entram diretamente na meiose 2, em outro processo de divisão celular. Essa meiose 2 agora vai ser equacional, tá? Porque ela vai manter o número de cromossomos dessas células. A primeira fase da meiose 2 é chamada de prófase 2. Nessa prófase 2, ocorreu a duplicação aí dos centríolos, dos centros celulares. Esses centríolos começam a migrar para os polos opostos das células. Ocorre, né, a espiralização dos cromossomos, ou seja, o DNA começa a se novelar, a se enrolar, e no final da prófase 2 ocorre o desaparecimento da carioteca. E aí entramos na próxima fase, que é chamada de metáfase 2. Na metáfase 2, os cromossomos duplos não homólogos, por que não homólogos? Porque eles foram separados lá, né, na meiose 1. Cada célula tem um cromossomo homólogo, mas estão em células opostas. Então aqui são cromossomos não homólogos, cromossomos não homólogos. Eles vão atingir o grau máximo aí de espiralização. E eles vão se encontrar aqui na metáfase, bem no meio da célula também, só que um embaixo do outro.
esses cromossomos vão estar associados às fibras do fuso, né? E alinhando-se assim no equador celular. E aí vem a anáfase 2. A anáfase 2 ocorre, né, vai acontecer o encurtamento das fibras do fuso e vai fazer com isso, né, o rompimento, a divisão dos centrômeros. Então as cromátides irmãs vão ser separadas aqui na anáfase 2. Cada um do cromossomo duplo origina duas cromátides irmãs. Só que depois que foram quebradas, esses cromossomos já vão ser simples. É o que aconteceu aqui. Cromossomos duplos que foram separados, formando aí cromossomos simples. E esses cromossomos simples vão ser puxados aí para os polos das células, cada um para um polo da célula. E aí entra a telófase 2. Na telófase 2 ocorre a divisão do citoplasma, que é a citossínese, e no final da telófase 2 tem a origem aí das 4 células filhas. E essas células filhas que foram originadas no final do processo vão ser todas células haploides, porque possuem apenas um de cada cromossomo lá do início, e cada um desses cromossomos simples. No final, a carioteca, né, e o núcleo se reorganizam, reaparecem e ocorre aí no final, né, a citossínese citoplasmática e a formação de 4 novas células filhas no final, terminando assim, né, nesse caso, a meiose. Então nós vimos aqui a meiose 1 e a meiose 2. Quais são as finalidades da meiose? Lembrando que a meiose, no seu total, nós consideramos ela reducional, porque lá no final as células filhas vão ter a metade da carga genética. Finalidade da meiose nos animais é para a formação dos gametas. Então, na meiose forma os gametas dos animais. E nos vegetais não forma gametas, vai formar os esporos dos vegetais. Por que que forma esporos e não gametas? Né? As plantas têm alternância de gerações. Tem uma fase que se reproduz assexuadamente por esporos, o organismo é chamado de esporófito, e uma fase que se reproduz sexuadamente por gametas, que é o gametófito. O gametófito, ele é haploide, ele já é haploide. Quando vai formar um gameta, apenas separa essas células diferenciadas, não reduz o número de cromossomos, porque ele já é haploide. Esses gametas vão se fundir, formar um novo indivíduo diploide, que vai ser o quê? Vai ser o que nós chamamos de esporófito. Esse esporófito vai ter pares de cromossomos. E para formar os esporos, né, esses esporos, para ser formados, eles vão ter que passar pela redução da carga genética, pela meiose, onde vai ocorrer a separação, né, a redução da carga genética, formando no final os esporos. Esses esporos vão germinar, quando encontrarem um local adequado, germinar e vão dar origem aos gametófitos. Como os esporos eram haploides, essas células do gametófito já vão ser haploides. Tá? Então, por isso que não acontece aí a meiose na formação de gametas em vegetais. Em vegetais, a meiose serve para formar esporos. Já em animais, ocorre a formação de gametas através da meiose. Tá? Então, essa é a finalidade. Vamos falar um pouquinho da não disjunção. O que é não disjunção? Durante a meiose 1 ou durante a meiose 2, pode acontecer que não ocorre a separação dos cromossomos homólogos ou, né, das cromátides irmãs. E aí acontece, os indivíduos que surgem vão ter alterações no número de cromossomos. Tá? Esses indivíduos, os gametas, vão ter aí cromossomos sobrando ou cromossomos faltando. Quando ocorrer a fecundação, vai surgir indivíduos aí faltando alguns cromossomos ou sobrando, tá? Trazendo alterações cromossômicas, numéricas nesse caso. A maioria dessas alterações cromossômicas são letais, tá? Por isso aí o embrião acaba morrendo aí precocemente. Porém, ainda existem algumas aberrações cromossômicas ou alterações cromossômicas que são compatíveis com a vida, como é o caso aí da síndrome de Down, da síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, tá? E outras síndromes numéricas, tá? Os indivíduos vão nascer
vão viver, vão ter alterações aí corporais. Isso tudo está destacado em uma outra aula, porém essas alterações são compatíveis com a vida. Tá? Eu vou destacar isso em uma outra aula. Já tem uma outra aula um pouquinho antiga falando disso, porém eu irei fazer novamente uma nova aula destacando essas síndromes aí cromossômicas. Então essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.